Boa tarde a todos, aos colegas vereadores jovens, aos suplentes e a todos aqueles que nos acompanham presencialmente ou virtualmente pelas redes sociais da Câmara Municipal de Itajubá. Para dar início à quarta sessão, peço ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores e vereadoras jovens e dos suplentes e que esses respondam presente. Agora eu farei a chamada, começando pelos vereadores jovens. Adrien Henrique Santos da Silva, Presente. Arthur Gil Lanza Braga, Arthur Gomes Ribeiro, Presente. Eloy Ferreira Silva, Esther de Castro Gomes, Presente. Guilherme Matias Ribeiro de Sá, Presente. Isabela Rodrigues Leite Machado, Presente. Ivan Rodrigues Marinho, Presente. Jonathan Advan Rodrigues Santos, Presente. Theo Kendi Martins Yoshida. Agora eu faria do suplente. Amanda Alves Martins, Beatriz Batista Pamplona, Diego William Ribeiro, Giovana Prado Fonseca, Guilherme Duarte dos Santos, Gustavo Henrique dos Santos Teixeira, Letícia Fernandes Ramos, Maria Luísa dos Santos, Miguel Eduardo Oliveira Pérez, Victor Carelli. Terminada a chamada. Obrigada, Caio. Com o objetivo de promover a intenção entre a Câmara Municipal de Itajubá e as escolas, permitindo os jovens a compreenderem o papel do Legislativo itajubense e sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião, iniciando nossos trabalhos. Antes do secretário iniciar a leitura da ata, da sessão do dia 15 de setembro, teremos a posse do mais novo vereador Guilherme Matias Ribeiro de Sá, que deixou a vaga de suplente e assumiu a sessão anterior como vereador jovem. Convido o vereador Guilherme para vir até aqui nas bandeiras para que eu possa entregar o diploma de vereador jovem e peço ao técnico de TV, Ângelo, para que registre esse momento com uma fotografia. Parabéns, Guilherme. E agora peço ao secretário que faça a leitura da ata da última sessão que aconteceu no dia 15 de setembro. Às 15 horas do dia 15 de setembro de 2023, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, o professor João Vitor Siqueira do Amaral, diretor de Integração Legislativa e Cidadania, deu início à terceira sessão do plenário da Câmara Jovem. Em seguida, ocorreu a aprovação da ata da sessão anterior. Dando prosseguimento, a presidente Esther de Castro passou a palavra da sessão para o vereador jovem Advan, na posição de autor, para defender seu projeto de lei que dispõe sobre a disponibilização de transporte público gratuito para fomentar a visitação ao Parque Municipal e suas atrações culturais e de lazer. O projeto foi aprovado pela maioria do plenário. E após a discussão e votação desse projeto, foi apresentado também o projeto de lei do vereador Theo Kendi, que dispõe sobre a obrigatoriedade da criação de uma comissão interna de prevenção de acidentes, CIPA, em todos os estabelecimentos de educação, desde o básico ao superior. A fim de proporcionar mais segurança no ambiente educacional, o projeto foi aprovado por unanimidade. Na terceira parte dessa sessão, houve um momento legislativo apresentando pelo diretor e professor João Vitor Amaral, que apresentou as regras que regem internamente o Poder Legislativo. No momento do grande expediente, os vereadores jovens Jonathan Advan, Caio Eloy
Ivan Rodrigues e Adrian Henrique fizeram uso da palavra. Às 16h34, a presidente encerrou os trabalhos, antes convocando a reunião para o dia 22 de setembro, sexta-feira, às 3 horas da tarde, no mesmo local. Obrigada, Caio. A presente ata está em discussão. Não havendo discussão, a presente ata está em votação. Aqueles que forem favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão. A ata foi aprovada por unanimidade. Na sessão de hoje, discutiremos e votaremos o projeto de lei número 4 de 2023, de autoria do vereador jovem Arthur Gil Lanza Braga e Giovana Prado Fonseca, do Colégio 19 de Março. A votação do projeto 4, de autoria do vereador jovem Arthur Gil Lanza Braga e Giovana Prado Fonseca, que dispõe sobre a criação de um centro de atendimento para pessoas portadoras de deficiência. Concedo a palavra ao vereador Arthur Gil Lanza Braga como autor para defender o projeto. Boa tarde, pessoal. Então, o meu projeto ele dispõe sobre a criação de um centro de atendimento para essas pessoas portadoras de deficiência no município. Refletindo mais sobre esse projeto, nós podemos perceber que muitas dessas pessoas não vão a centros de apoio, muito por causa que desconhecem os seus direitos, que foram poucos conquistados no cenário nacional. E também vale lembrar que o projeto ele ajuda as pessoas de áreas rurais da cidade e podem utilizar da Secretaria de Educação e fazerão o apoio devido e fazerão o seu devido apoio. E também a parte do programa Saúde da Família e também das áreas rurais irão fazer o encaminhamento das informações para a administração através do SUS, dos nomes das pessoas das áreas rurais da cidade para que elas possam ter esse atendimento devido. No mais é isso. Eu acho que é um projeto que vai agregar muito pela cidade e também pela justiça social dos deficientes. Muito obrigado. O projeto está em discussão. Presidente. O vereador Jonathan está com a palavra. Eu gostaria de parabenizar pelo projeto. É extremamente importante esse projeto para a nossa cidade, né? É o trabalho de inclusão, né? Eu acredito que tem muito que beneficiar a população itajubense, principalmente as pessoas que têm deficiência, né? Ter um atendimento mais preciso, assim. Então, assim, é extremamente importante. Eu gostaria de parabenizar você e a sua coautora. Meus parabéns, viu? Doutora Isabela está com a palavra. Olha aqui, o projeto ficou bom. Só de falar um negócio. No título, quando você colocou... Peraí que tá abrindo. Pessoas portadoras de deficiência, tenta mudar para pessoas com deficiência. Que fica mais voltado para isso. Mas é só isso mesmo, o projeto ficou muito bom. No caso, isso seria uma emenda, certo? Então depois nós passaremos para a votação. Caio, Bem, gostaria de falar? Eu tenho algumas dúvidas sobre esse projeto de lei que eu gostaria que você me respondesse assim. É mais questão de dúvida mesmo, não estou discordando nem concordando. Sobre o centro de atendimento, seria só imposto, tipo, o pessoal vai lá, fica lá e é tratado, ou eles podem meio que sair e ter outros locais para socializar? Por exemplo, na escola, no qual vai ter alguém responsabilizado para cuidar das pessoas que são atendidas lá no centro do seu projeto de lei, ou normalmente são... Poderia me explicar isso? Eu teve uma dúvida.
Caso a pessoa responsável por cuidar desses atendimentos, elas fazeriam um concurso público para ser aceita para fazer esse apoio. Era essa a sua dúvida? É mais voltado sobre a questão de trazer para fora mesmo. Se a pessoa que foi lá, prestou concurso público, tiver responsabilizada pela pessoa e tiver, por exemplo, escola, trabalho, aí ele também agiria nesses pontos ou nesses locais, por exemplo, na escola. É o cara que está responsabilizado por cuidar do paciente, assim podemos dizer. É, esse paciente precisa ir para a escola, estudos, trabalho, ele vai vir junto para melhor ajuda, assim, melhor cognição? Através da Secretaria de Educação, ele teria sim esse apoio. Só isso mesmo que eu tive dúvida. Muito obrigado. O projeto ainda está em discussão. Vereador Arthur? Também queria parabenizar pelo projeto, que eu acho que é uma coisa que falta muito. Muitas vezes a gente que tem alguma deficiência, alguma coisa, a gente tem que sair de muita cidade que é aqui perto e para ir para cidade muito longe, para a gente poder se tratar e essas coisas. Tendo um lugar assim em Itajubá é muito mais fácil. E uma dúvida que eu fiquei é em questão de apoio, em questão de tratamento ou apoio psicológico, alguma coisa assim que eu não entendi essa parte. O apoio psicológico mesmo, para como lidar com essa deficiência. Ah, tá, entendi. Então eu também acho muito importante, que é uma coisa que falta muito as pessoas virem conversar e explicar igual você tá falando mesmo. Parabéns. O projeto ainda está em discussão. Adrian está com a palavra. Pegando? Tá. Então, quando você falou pro Arthur que ia ser só psicológico, então tratamento não vai ter? Ajuda num tratamento, alguma coisa assim? E também psicológico e ajuda física também, enfim. Todo o apoio que a pessoa tem esse direito, né? Perfeito. Obrigado. A Isabela havia mencionado, você gostaria de propor uma emenda para dessa vez ficar mais organizado? Certo. Você pediu para trocar portadora de deficiência por com deficiência. Então a gente vai colocar isso em votação agora. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e aqueles que forem contrários levantem. A emenda foi aprovada por unanimidade. O projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão e aqueles que forem contrários fiquem de pé. O projeto foi aprovado por unanimidade. Não havendo hoje momento legislativo, passaremos então para a terceira parte da reunião, chamada de grande expediente. Nesse momento, os vereadores jovens que se inscreveram anteriormente poderão usar a palavra para expor qualquer assunto de interesse público e da comunidade itajubense. Cada vereador jovem terá 3 minutos no uso da palavra e, enquanto estiver falando, não poderá ser interrompido. O vereador pode falar do seu próprio lugar ou usar a tribuna. Senhor presidente. Vereador jovem Jonathan está com a palavra. Colegas vereadores, senhora presidente, gostaria de cumprimentar aqui e agradecer por estar novamente aqui. Assim, nesse momento importante, né? Sabemos, e toda vez que eu venho aqui eu falo, sabemos da importância desse projeto, né? Eu quero falar aqui sobre uma coisa que aconteceu no Brasil.
dia 17 de agosto de 2023, a líder quilombola, Mãe Bernadette, foi brutalmente morta dentro da sua casa por grandes latifundiários. E mais uma vez, o Estado falha com aqueles que mais necessitam nesse Brasil. Uma mulher preta que lutava por igualdade, que lutava por direitos constitucionais, foi brutalmente morta dentro da sua casa. Esses bandidos tiraram os seus netos fora da casa para assassiná-la, com tiros na cara. Então, novamente, poder de segurança público falhando. Então, eu quero ler aqui, no Brasil de Fato, sabe que foi um assassinato pela disputa fundiária e especulação imobiliária. Ela já vinha sendo ameaçada. O Estado falhou ao não dar segurança para ela e sua família. Eu só tenho que lamentar essa situação. Vemos que cada vez mais acontece mais casos como esse no Brasil. Mulheres pretas sendo assassinadas brutalmente. E novamente, a pessoa, ela busca uma delegacia, ela registra um boletim de ocorrência, para no final o Estado não dá uma mínima segurança para ela. Então, assim, e outra, que lutava, repito, de acordo com a Constituição de 1988, o Estado, ele te garante moradia. E ela lutava para quê? Para que as terras que grandes latifundiários simplesmente ocupavam, e estavam ali terra não servia. A população foi lá, ocupou esse espaço e lutava para que essas pessoas tenham o direito de moradia. E novamente foi brutalmente assassinada. Então, assim, eu repito, o Estado falha e ainda mais falha com os desfavorecidos. É triste essa situação, é muito triste. Perceber que cada vez mais jovens de periferia, jovens... Quando eu falo jovens da periferia, que são a maioria que são afetados pelo poder público, pela segurança pública. E eu quero aqui lamentar essa morte dessa grande líder, que por anos lutou por igualdade, que lutou por direitos iguais. E eu gostaria aqui de ler uma fala que Thomas Sankara, ele fala, um líder africano: nossa revolução não é um tiroteio de falar em público. Nossa revolução não é uma batalha de frases finas. Nossa revolução não é apenas para divulgar slogans que não passam de sinais usados por manipuladores que tentam usá-los como palavras de ordem, como palavras de código, como uma película para sua própria exibição. Nossa revolução é e deve continuar sendo o esforço coletivo dos revolucionários para transformar a realidade, para melhorar a situação concreta das massas de nosso país. Thomas Sankara. Eu quero deixar essa frase aqui, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. E justiça. Justiça pela mãe
Bernadette. Muito obrigado. Senhor presidente, posso colocar mais um ponto? Gostaria que todos assistissem a CPI e os julgamentos que estão ocorrendo no STF e a CPI que está acontecendo na Assembleia Legislativa, que é extremamente importante a gente acompanhar, porque realmente o que aconteceu no 8 de janeiro. Então, assim, vejam e reflitam o quanto que pessoas a gente é manipulada. Então, ontem mesmo, não sei se foi ontem ou anteontem, que teve lá mais um, foi interrogado pelos deputados. Interrogado, não sei se seria a palavra ideal, mas você vê que tudo a parte direitista do nosso país, de extrema direita, tentando dar o golpe novamente no nosso Estado de direito e democrático. Muito obrigado. Mais alguém? Arthur está com a palavra. Boa tarde a todos, obrigado também, agradecer pela oportunidade. E eu queria falar um pouco sobre uma coisa que está acontecendo, principalmente nesse último semestre, que se continuar desse jeito, o país, os produtores rural, o agro do Brasil, tudo vai acabar quebrando. O governo atual, que está lá, né, não é muito bom, mas está lá, ele tá importando leite da Argentina, do Uruguai e da Nova Zelândia. Se a gente for ver a quantidade de leite que ele está importando foi 300% a mais, só nesse semestre foi 300% a mais que o mesmo período do ano passado. Somando tudo esse que ele importou agora, dá muito mais do que os 4 anos do governo anterior. E isso se a gente for, eu sou de uma região rural e a gente pode ver lá, como pode ver na região aqui de Itajubá, nessas cidades pequenas, isso está afetando todos os produtores. O preço do leite tá de R$3 que o produtor conseguia vender, tá conseguindo vender agora eu acho que vai vender por R$2. Tipo, a quem não sei se você já sabe como que funciona, mas o preço que você gasta para produzir o leite, se ele for vendido por R$2, não compensa você produzir leite, não compensa você fazer nada. Tipo, eles fazendo isso, ele está quebrando com toda a parte de baixo os menores produtores do nosso país. Que a gente pode pegar aquelas fazendas grandes, igual tem uma fazenda, chama Fazenda Colorado. Eles produzem 110 mil quilos de leite por dia. Só que esse leite, se a gente for ver, ele ia para fora. Então o mercado interno ficava para os produtor menor. Desse jeito, como eles estão importando, o leite dessa fazenda tá vindo para o Brasil também, e os produtores do Brasil também tá continuando no mercado interno. E esse preço não está compensando. E vários produtores na nossa região aqui, de Itajubá, Maria da Fé, estão parando de gerar leite, estão começando a viver numa pobreza muito grande e daqui para frente não dá para saber como que vai ser se continuar desse jeito. Se a gente for ver o Brasil não tem por que ele está importando toda essa quantidade de leite. E agora mais ainda, que ele está investindo no agronegócio do outro país. E não tem por que ele fazer isso. Porque se a gente for ver, o país que a gente mora, não existe um outro país no mundo que é tão bom igual o país nosso. Em vez dele em vez dele ajudar o produtor rural daqui da nossa região a crescer, a se tornar um produtor grande, não, ele está ajudando do outro país. Isso está desmotivando todo mundo e vários produtores estão parando. Se a gente for pensar, se esses produtores parar, o que vai ser do nosso país? A gente vai ficar importando as coisas do outro país? Crise que não vai virar o Brasil que a gente vive? E pra gente, a hora que vai comprar no supermercado, tudo, é muito mais... Você vai ver lá, o leite está mais barato. Mas se a gente for ver, que leite que é esse? Nem leite não é. Eles compram leite em pó da Argentina, reidrata o leite e vende na caixinha como se fosse leite verdade, não fosse leite em pó.
Então não dá nem para saber as outras coisas que faz esse leite em pó desses outros países vir, o que mais que tem nesse leite em pó pelo preço dele que é muito mais barato que leite comum. E dar uma sugestão para todos para apoiar e para ajudar o agronegócio, ajudar a agricultura familiar, essa região. Quando for comprar leite, essas coisas, dá preferência para uns que têm uma bandeirinha do Brasil, que aquele é produto brasileiro. E assim vocês vão estar ajudando muito mais o brasileiro que está aqui, que rala para produzir, e não ajudando de fora, mas o de fora, o problema é dele. A gente tem que dar um jeito de fortalecer o Brasil, porque se a gente não fortalecer a nossa própria economia, daqui a pouco a gente vai estar igual esses países subdesenvolvidos não, que a gente é abaixo de subdesenvolvido. Daqui a pouco a gente vai estar igual a Venezuela, Coreia do Norte, os povos da cidade quase morrendo de tanto trabalhar e tendo pouco alimento, e os da região rural também passando fome. Então era isso que eu queria deixar aqui na ação. Perfeito. Mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Eu gostaria de fazer o uso da palavra sobre mencionar que no dia 27/9/2023, nesta quinta-feira, foi oficializado pela ONU que o nosso mundo simplesmente saiu do aquecimento global e foi para um novo estágio, que é a ebulição global. E esse discurso foi feito como emergência. Como vocês podem ver, está um calor de 32 graus ultimamente, que tem visa só piorar, só aumentar, e traz consequências inimagináveis. Vocês que já estão tendo em vista isso aí, imagina a gente de zona periférica tendo que ir para a escola a pé, de bicicleta, no calor 32, 33, 35 graus no máximo, que tem visa só piorar. E imagina também para o agronegócio, que nem o Arthur mencionou. Se está produzindo mais, se está vendendo mais, as secas que vão causar, o maltrato aos animais que vai causar de acordo com o calor, e provavelmente por causa da pelagem, do couro, que nem as vacas e porcos, praticamente, galinha, não tem condição suficiente para sobreviver num calor desse. É muito. E só de você pensar que em nossa geração saiu de um novo estágio para a ebulição global e que julho desse ano de 2023 foi o ano mais quente registrado na história da humanidade. Imagina para os seus netos, filhos, que tem visa só piorar. Como que vai sair esse caso? Então eu peço para cada dia mais, que nem a gente sempre aprendeu desde o fundamental, reciclagem, de organizar materiais, de reutilizar, e não está sendo em prática. A gente foi lá, a gente sempre estuda nas aulas de geografia fontes renováveis e parece aumentar cada vez mais os gases do efeito estufa de acordo com as fábricas também, e uma reciclagem que vai aumentando cada vez mais. Isso aí pode trazer consequências inimagináveis, ao ponto de você pensar que não resta muito tempo pra gente se continuar nesse estado. Pra você pensar que simplesmente saiu de um novo estágio, é algo abalante, praticamente. E que, se você pensar que tem visa só piorar, é algo extremamente horrível de se pensar. E também, o mês de julho foi a zona de calor vem atingir o norte da África, Europa, Austrália, América do Norte. E só tem tendência a piorar, praticamente. Vindo aqui pro Brasil. E isso aí vai atrapalhar tanto no comércio econômico de agronegócios, por exemplo, quanto para segurança, que tem gente realmente com doenças, pessoas idosas que não pode enfrentar muito calor, que não pode ter muito calor, senão começa a passar mal, problema de pressão. Num calor desse não tem como. Crianças que não tem nada a ver com isso, que nem sujar, a gente está sofrendo e a gente sofre por nossas ações e ações dos nossos antecedentes. E a gente está causando, de acordo com as nossas ações, problema para os nossos sucessores que não tem nada a ver com isso. Isso simplesmente é algo ridículo de pensar que isso tudo foi culpa nossa. E que não vai ter mais jeito, vai ficar assim para sempre, mas pelo menos vamos evitar piorar. Eu queria propor a todos vocês aqui a pensarem melhor sobre o meio ambiente, aprender a reciclar mais, focar mais nas energias renováveis. Tem a utilização de gasolina, praticamente, que é um dos motivos principais para esse efeito estufa, vindo diretamente de fábricas, gasolina, fósseis, que vem acabando cada vez mais.
o nosso país é um dos menos que está abalado, sim, podemos dizer assim, entre aspas, né? Por causa da floresta amazônica, mas isso aí também está sendo desmatado. Isso aí também está sendo desmatado e está afetando cada vez mais. A gente tem praticamente uma zona rica de... Como é que é o termo? De variedade de animais, vegetação, rico praticamente Biodiversidade. de biodiversidade, onde está sendo afetado e praticamente destruído em troca de desmatamento. Por exemplo, tem florestas que está sendo desmatado e os animais estão vindo para cidades, que é outro problema. Chega a vir principalmente em zonas rurais, às vezes está começando a chegar em zonas urbanas, escorpião, cobra. E tem civis que não tem nada a ver com isso, praticamente, que recicla, que faz tudo e que está sendo atacado por causa do desmatamento. Os animais estão vindo para cá. Então eu peço um pouquinho de noção para reciclagem, consciência e a gente cada vez mais tentar melhorar, não para melhorar o meio ambiente, porque nossa camada de ozônio já foi praticamente destruída, já está um novo estágio. Mas pelo menos não piorar para não causar mais problemas aos futuros sucessores nossos. E principalmente para quem se importa, por exemplo, idosos e crianças. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Adriano? Com a palavra. Eu quero agradecer, gente, porque vocês estão trazendo temas importantes para ser discutido e é muito interessante trazer essas opiniões, olhar várias áreas, olhar a área rural, olhar a questão de respeito, segurança, olhar a questão do ambiente, do meio ambiente, do aquecimento global. Continuem assim, trazendo essas pautas, que é muito interessante para nós pensar e trazer para a população o pensamento jovem sobre isso. E ver que a gente também está querendo mudança. É muito interessante, parabéns. Quem mais gostaria de fazer uso da palavra? Minuto para o vereador Jonathan. Presidente, muito obrigado por conceder esse tempinho. O vereador Caio falou do aquecimento. Agora é ebulição, né? Cara, é inacreditável mesmo o que está acontecendo no nosso mundo, no nosso planeta. Como da irresponsabilidade da gente mesmo, né? É impressionante como o homem ele intervém na natureza e ele consegue modificar todo um sistema. Assunto muito importante para trazer aqui, para a gente pensar sobre. Inclusive, o projeto do vereador Ivan fala sobre os materiais recicláveis e tudo mais. No projeto dele, a gente vai aprofundar mais na questão ainda como é importante esse tema. E, cara, meus parabéns, viu, por trazer esse tema e dar um alerta pra gente. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Ivan? Gostaria de fazer uso da palavra? Qual a palavra? Bom, eu gostaria de falar sobre o que ele tinha falado, sobre o desmatamento e sobre a reciclagem. No ano passado, eu fui da Câmara Mirim e com isso, alguns dos projetos, foi 2 projetos que a gente discutiu, foi a mobilidade urbana e a coleta seletiva de lixo. O que mais foi votado foi a mobilidade urbana. Eu fui o único que votei na coleta seletiva de lixo. E mesmo assim, eu tento passar em escolas. Já fiz projeto na Granja, do Centro de Apoio Nossa Senhora do Sagrado Coração, falando sobre a reciclagem. O que é bom é mexer com crianças, envolvendo isso. Porque abre a mente. Se for mexer com adulto, é um pouquinho mais difícil, mais complicado. Porque entra no ouvido e sai pro outro. É comum de fazer. Quem aqui já jogou lixo no chão? Quem aqui? Muitos já jogaram lixo. E brigam mesmo assim, a gente tem que defender, não pode jogar lixo, tudo. Mas mesmo assim joga. Eu não vou falar, mas eu também jogo. Já joguei garrafinha no chão várias vezes. Defendendo. Mas por quê? É costume nosso. É o costume que a gente tem desde pequeno. Palhinha.
Papelzinho de balinha. Jogo no chão pra quê? O lixo tá ali do lado. Pra que eu vou atravessar a rua pra colocar lá e voltar? Perder tempo. Jogo no chão. É um costume errado de todo mundo fazer isso. Um costume errado. O que a gente tem que fazer é acostumar a não fazer isso. A não fazer isso. Porque isso vai piorar. Como ele falou, se a gente fazer um papelzinho, dá um problema enorme. Um problema enorme. É a mesma coisa colocar um copo embaixo de uma torneira e abrir só um pouquinho. De pouquinho em pouquinho vai o quê? Encher. Então não adianta. A gente tem que cuidar. Um dos projetos que eu mais briguei foi a coleta seletiva de lixo. Então isso que eu tô falando. Pra aproveitar a fala dele, pra gente ter essa noção do que a gente tá fazendo. Ao invés de, balinha no chão, vou jogar no chão. Não. O lixo tá do outro lado, mas não vou atravessar. Do outro lado onde eu vou tem um lixo perto. Coloca no bolso. Coloca no bolso. Esqueci de colocar no lixo. Não tem problema não. Chegou em casa, coloca no lixo. Não precisa jogar fora. Garrafinha, tá segurando, não tem nenhum problema. Você tem duas mãos pra quê? Entendeu? Isso é um problema de muita gente. Jogar fora as coisas que não são necessárias. Lixeiro, você pensa que ele vai ver um lixo e ele vai catar? Um lixo enorme tá ali, tem uma bala, um plastiquinho. Ali ele vai catar? Não. Esse é dever nosso. Isso é dever nosso. De fazer isso e colocar onde é o devido lugar. Entendeu? Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Caio, 1 minuto. Então, sobre isso que você falou, eu tô totalmente de acordo, mas eu acho que não deveria só meio que jogar no lixo. Poderia usar uso de reciclagem. Tem tanta possibilidade que a gente não usa que poderia ser usado. Por exemplo, você já entrou naqueles restaurantes e tem aquelas lá de colocar aquelas tampinhas de refrigerante em lata pra fazer uma cadeira de roda? Sempre tem, e tem gente que simplesmente joga na lata no lixo e joga tudo. É matéria, não deixa de ser matéria. Não deixa de ser material pra construir coisa importante. Tanta coisa que poderia simplesmente estar jogando fora em torno de aquecimento global, em torno de destruição. Poderia muito bem ser feito algo muito mais importante. Por isso que eu quero, além da reciclagem, a reutilizagem. Porque seria algo muito mais importante. Porque além de você contribuir para o meio ambiente, você poderia contribuir para a produtividade, por exemplo. Se você colocar essas latinhas, essas tampinhas, para fazer a cadeira de roda, quanta vida vai estar ajudando, além de você estar ajudando o seu ambiente? Simplesmente você poderia transformar aquilo que é considerado lixo em algo muito melhor, que poderia ser praticamente útil na sua vida ou na vida do outro, que é mais próximo. Tem gente que fala, não vou usar essa latinha para nada, praticamente, mas você já viu aquele catador de rua que anda num sol de 32 graus, principalmente hoje em dia, procurando alguma para reciclar? É isso que eu tô falando, deveria muito bem ser reutilizado, priorizagem em reutilização e em segundo lugar, a reciclagem. Porque além da reciclagem, a gente poderia simplesmente utilizar para algo muito melhor. Mais alguém? Arthur? 1 minuto. Eu mudando de assunto, que eu não consegui falar aquela hora. Foi falado aqui sobre pra gente assistir uma opinião de uma colega nossa ali, pra gente assistir o julgamento do dia do 8 de janeiro. Acabei de ver aqui o nome do primeiro condenado. O nome dele é Aécio Lúcio. Ele é um cara normal, tudo. Trabalhava e no dia ele tava lá. E ele foi preso, condenado a 17 anos. E ele não teve nem primeira, segunda instância, igual era o certo de ter feito. Ele já foi direto, já foi condenado, já foi julgado pelo STF, uma coisa que, se for ver, não tem base, que ele tinha que ir em primeira instância, segunda instância e recorrer, e por ele ser uma pessoa comum não podia ser julgado pelo STF, foi condenado a 17 anos. E eu queria propor uma reflexão aqui para todos nós. Será que é certo um cara desse, que talvez ele estava lá no dia, fez isso, até concordo que ele tem que pagar tudo, mas talvez, no caso dele, nem tem gravação com o rosto dele provando que é ele, porque nem as gravações foram divulgadas. Então é justo um cara desse ser preso, enquanto se a gente for ver no Brasil, o tanto de político que roubou e agora foi solto, também o tanto de traficante que tem na rua, pessoas
que estupram mulheres, essas coisas, e são condenados a, tipo, 5, 6 anos de cadeia e depois já são soltos. Então, eu queria deixar isso. Será que é justo, igual uma pessoa normal que acabou fazendo isso, mas nem tinha tanta prova quanto ele ser preso e condenado a 17 anos, enquanto um traficante, um político corrupto e um estuprador está solto aí na sociedade? Vereadora Isabela está com a palavra. Vamos lá. Você disse que ele foi preso injustamente, mas que talvez não tem gravação, não tem prova. Mas isso é a mesma coisa que a polícia pegar uma pessoa que estava no meio de um grupo com, né, fazendo coisas ilícitas e prender mesmo assim. É praticamente a mesma coisa. Então não tem como julgar assim, falar que ele foi preso injustamente. Ainda tá tendo as discussões entre lá. Claro, tiveram os que fizeram e tiveram os que não fizeram, mas Guilherme, com a palavra. Aqui. No caso, por exemplo, que você falou, se um policial prender a pessoa inocente, o policial ele tem uma câmera. Todo policial ele tem uma câmera para exercer sua função. E através dessa câmera vai ser identificado o crime e julgado. Lá no STF também tinham várias câmeras e elas gravaram tudo. Se eles identificaram quem foi, por que eles não liberam a gravação para mostrar que foi ele e provar para todo mundo que ele cometeu algum crime? Isabela, 1 minuto. você disse que não tem vídeo dele lá, certo? No caso, no YouTube, a gente achou um vídeo dele mesmo gravando, que ele tava dentro de lá, tava gravando, falando. Então, certamente tem prova, então... Bom, nós já vamos seguindo para o final. E eu gostaria de fazer o uso da palavra também no grande expediente. E a gente comentou sobre vários temas interessantes, comentamos sobre segurança, nós comentamos sobre meio ambiente, nós comentamos sobre a nossa política, né? O momento em que vivemos, um momento complexo. E aqueles que cometeram erros certamente devem pagar, mas o fato é que a nossa justiça, o serviço dela é estar trabalhando ali no judiciário para fazer de fato justiça. E o nosso sistema judiciário está legislando algo que não é da conta dele. Legislar em prol do aborto, da liberação da maconha, isso não é da conta dele. Essas pessoas estão sendo julgadas injustamente e é uma vergonha ao nosso sistema judiciário. Está péssimo. Precisamos de uma reforma. Eles não estão respeitando a Constituição. Não estão respeitando a Constituição, não podem exigir respeito. E não foi golpe, porque golpe se dá... uma pessoa dá um golpe, não 500 pessoas. Ou 200, sei lá, 5.000 pessoas não dão um golpe de Estado. Isso nunca vimos isso na história, nem mesmo na Revolução Francesa. Foi um golpe dado por inúmeras pessoas, haviam líderes. E ali nós não temos líderes. Pessoas condenadas injustamente. E aquelas que ainda não estão em julgamento ali no STF, mas que estão com a tornozeleira eletrônica, se vocês verem o depoimento delas, ela é um tipo de tortura psicológica. Então, eles queriam aprovar uma lei, não sei se já aprovaram, de colocar uma bandeirinha nessas tornozeleiras eletrônicas para identificar como pessoas do 8 de janeiro. Porque essas pessoas, elas nem mesmo conseguem emprego. Elas têm um horário marcado para voltar para casa, elas não podem sair aos sábados e domingos. Toda semana elas têm que estar lá, prestando conta do que elas fizeram durante a semana. Então, é uma tortura psicológica que essas pessoas estão sofrendo. Então, eu acho que é injusto
a gente dizer que o nosso sistema está sendo justo, porque ele não está. Ele está fazendo algo que não é da conta dele, que é legislar. E julgar essas pessoas sem nenhum tipo de instância também está errado. Mas o que eu gostaria de falar hoje é sobre um tema que vai trazer, acho que, alegria para todos, em meio a tantos problemas que o Brasil tem enfrentado. E ontem foi a votação do tema do Parlamento Jovem para o ano que vem. E eu fiquei muito contente. Eu estava online, torcendo por todos, por nosso amigo João Paulo, ex-presidente da Câmara. Eu quero dar os parabéns para ele por estar nos representando muito bem. Ele destacou lá, destacou Itajubá, então os parabéns para ele e para o João Vitor, o Rafael, que também está lá. E os temas eram melhorias no ensino escolar, juventude e cultura e sexualidade e juventude. Eu estava no chat todo o tempo torcendo para melhorias no ensino escolar, que foi o que girou o nosso debate esse ano no Parlamento Jovem. Porque hoje, esse ano, foi o tema Jovem no Mercado de Trabalho. Mas a gente só consegue inserir o jovem no mercado de trabalho através de educação, de profissionalização. Então, o nosso debate foi bastante voltado para a educação e, graças a Deus, com 225 votos, conseguimos vencer na etapa estadual. A Juventude e Cultura ficou com 129 votos. Foi perceptível que quem estava coordenando a PUC fez um negócio, um marketing bem voltado para a cultura, mas a nossa juventude se preocupou com o que, de fato, é prioridade no momento, que é a educação. A cultura a gente insere ali depois, e sexualidade e juventude, apesar de para muitos ser um tema interessante, eu não acho que seja o momento certo para falar. Porque é como se a gente jogasse para o novo ensino médio. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então falar disso não é o momento certo. E eles ficaram com muita raiva de mim no chat, mas 64 votos apenas. Então nós passamos com a maioria, 225 votos, em melhorias no ensino escolar. E ali foi possível provar o quanto a juventude está realmente preocupada com a sociedade, que é a política limpa que a gente tem visto nos nossos projetos. A gente não é mais aquela turminha da bagunça de 1964, que está ali em prol do nosso próprio umbigo, querendo balada, aborto e demais coisas. A gente está aqui para representar a nossa sociedade e o que há de melhor. Trazer o que há de melhor para a nossa cidade, debater temas importantes. Então, eu quero deixar aqui a minha alegria, compartilhar com vocês, e os parabéns para o João Vitor, o João Paulo e o vereador Rafael, que nos representaram muito bem. E os demais jovens, os 7 jovens que lutaram pelo tema de melhorias no ensino escolar. E partindo agora para o encerramento, não havendo mais nada a tratar, agradecendo a proteção de Deus e aos que nos acompanham de forma presencial ou remota, dou por encerrado os trabalhos dessa sessão ordinária. Tenham todos uma boa tarde.